Nós somos dois fisioterapeutas que decidimos transformar a vida, literalmente, dos fisioterapeutas para que eles impactem a vida dos pacientes, para que tenham uma vida sem dor o quanto mais rápido for possível. A forma que a gente é ensinado na faculdade é extremamente precária. Para você ter noção, eu tive 2 aulas sobre ATM durante 5 anos de faculdade. E a partir de um sofrimento real na família com minha filha aos 2 anos, eu senti a necessidade de imergir nesse assunto. E quando eu vi, se aconteceu com minha filha, vai acontecer com outros pacientes também que estão necessitados de atendimento. Então, desde 2016 que eu acompanho o Érico Rocha via YouTube. Eu sou da época de Chris Franklin, tá lá começando, aquele pessoal todo, de ver os casos todos dessa galera, eu acompanhei. E eu comecei a estudar pelo YouTube. E aí eu fiz lançamentos em diversos nichos de 2016 pra cá. Aí o primeiro, e aí foi o pior. Que sem o fórmula. Sem o fórmula. Só acompanhando pelo YouTube. Autodidata, aquela coisa. Que aí é o perigo que você fala, e eu gosto de reforçar, que é o perigo. Que eu já era reconhecido, eu tinha um nome dentro da fisioterapia. Então eu tinha uma demanda reprimida de pessoas que queriam me escutar. E eu fiz um semente, eu fiz 20k no semente. E aquilo fez, uau, eu consigo e não preciso investir tanto. Foi a maior ilusão da minha vida. Porque isso me alimentou uma procrastinação de entrar no Fórmula até 2020. E aí eu nem vou dizer a gente, porque nessa época eu realmente nem estava dentro do processo. Eu só ficava agoniada, porque ele fazia, e esse primeiro deu 20, aí tentava de novo, e dava menos, e aí ele achava que era o assunto que ele estava falando, então vamos trocar o assunto, e aí vinha um melhor um pouquinho, mas vinha um retorno, mas não vinha tanto. E quando teve um que não veio nada, que foi um desespero, assim, que eu olhava pra ele e fazia, meu Deus, não vendeu nada, como é isso? Como é que isso acontece? Aí tinha um período, esse especialmente, que a gente não faturou nada, eu fazia, cara, compre o Fórmula. Esse cara deve dizer alguma coisa diferente nesse curso. Ele não tá entregando tudo no YouTube, deve ter alguma coisa diferente lá. Se você não tá conseguindo, você não quer que seus alunos segurem na tua mão, então segura na mão do cara, não pode não ter algo, tem que ter algo lá que as pessoas conseguem e a gente não tá conseguindo. Eu ficava insistindo, né, nesse processo de vai lá e compra, e a gente tinha um imóvel para vender em 2019, e quando nós decidimos fazer essa venda, dentre o que a gente botou na perspectiva do que íamos fazer com o dinheiro, a gente ia separar o valor do Fórmula. E vendemos, mas não compramos o Fórmula, o dinheiro ficou lá, guardadinho, né? E recebemos esse valor no começo de 2020 e veio pandemia em março. Como nós somos fisioterapeutas, a gente tem uma clínica, na nossa cidade os atendimentos, isso, fechou tudo, né? Randy trabalha com osteopatia, quiropraxia, terapia manual. Eu trabalho também com osteopatia e pilates. Como é que a gente vai fazer isso online? Então, assim, depois a gente começou a pensar, e agora? O que a gente vai fazer da vida? Né? Então, aí veio realmente o empurrão que a gente precisava. Inclusive, quando a gente fala de pandemia, e com todo respeito a todo o sofrimento, né, que o mundo passou nesse processo, pra gente, naquele momento, foi um sofrimento que valeu a pena, sabe? Assim, tipo, a gente foi empurrado, tipo, ou vocês vão morrer aqui. Então, aí foi quando a gente comprou o Fórmula, e até então, o Randy, como ele falou, ele lutava sozinho. E depois, na pandemia, quando compramos e quando ficamos mais tempo em casa, eu entrei no processo junto com ele. E aí, como ele disse, eu pude não só contribuir dentro das atividades que
que são de um lançamento, porque são inúmeras, né? Quem vê de fora e até como a gente, como fazia antes, acha que é um processo um pouco mais fácil, mas realmente você precisa de contribuição, de ajuda, de entendimento familiar. Então, o fato de eu ter entrado junto do processo, de entender as atividades, de fazer os resuminhos, de estudar o Fórmula também, isso daí fez total diferença, não só nos resultados que a gente fala assim, né, financeiro, mas dessa construção mesmo, de transformação do aluno e da gente. E aí a gente fez a Fórmula já no primeiro lançamento em 2020. Logo depois do lançamento de maio, a turma de maio. E a gente fez mais ou menos em julho, tá? E aí a gente não fez o semente. A gente fez um lançamento interno, tá? E aí investimos R$4.000 na faixa. Isso. E voltou 47 mil. E aí partimos para um segundo lançamento, onde a gente investiu... Entre 13 e 15. Pronto, Entre 13 e 15. Isso, eu tô confundindo com o terceiro. E voltou 85. E aí, em março, foi que veio o famigerado e tão temido e querido... Tão esperado, né? 6 e 7, que tão esperado 6 e 7, que foi, a gente investiu 31 e veio 115. 3 dias. Foi 3 dias. Na quarta-feira. Na quarta-feira a gente já estava com valor. A gente fechou agora julho, agosto, né, o lançamento. E daí a gente chegou em 122, investindo 30. E aí a gente chega hoje com a maturidade, né? Com a maturidade. Eu agradeço demais esse processo, porque é um processo de amadurecimento pessoal. Não é sobre dinheiro apenas. É sobre uma missão que você tem no final a alcançar. É sobre você entender quem você nasceu para ser e o que você deve fazer. E aí, você conquistar o 6 em 7, você conquistar a faixa marrom 2º grau, 3º grau, faixa preta, platino, e assim sucessivamente. Porque vai chegar. Só precisa ter consistência. Da mesma forma que eu não sabia de nada de marketing digital e comecei a entrar nessa e impactar vidas.